Hoje eu venho aqui desejar para você que me assiste, que segue o canal, uma feliz Páscoa. Nessa época, a gente gasta muito dinheiro fazendo compra de ovos de Páscoa, de chocolate, de presente. Mas você sabe o significado da palavra Páscoa? Ela quer dizer passagem. E você sabe de onde ela vem? Do Egito. Ieda, como do Egito ser uma festa cristã? Exatamente isso. Jacó tinha 12 filhos, um deles chamava José, e ele virou governador do Egito. Depois de 200 e poucos anos, o povo semita vivendo no Egito, como se o Egito fosse dele, prosperando, plantando, casando, a governança egípcia mudou. Os Ixos ganharam dos semitas. Acho que foi os Ixos, mas eu sei que o semita saiu do governo. E José era de origem semita. Quando você fala de um judeu, quando você fala de um hebreu, quando você fala de Oriente Médio, você tem que ir lá atrás, muito lá atrás, entender por que Abraão saiu da cidade dele e foi morar no esmo, no deserto ele saiu de Canaã e veio morar no deserto. E depois, quando ele se separou do sobrinho Ló, Ló foi para Sodoma e Gomorra e ele subiu, e aí separaram os rebanhos. Mas o que eu estou falando é sobre a Páscoa. Então, os semitas estavam próximo há 209, 207 anos no Egito livre. E quando mudou o governo, eles viraram escravos. Toda vez que você lê a escravidão bíblica, se diz que os judeus ou os hebreus, porque eles ainda não eram judeus, eles eram hebreus. Judeu vem de tribo de Judá, um dos 12 filhos de Jacó. Aí o que aconteceu? Eles viraram escravos. Por serem escravos, mesmo sendo um povo livre, forte, abençoado, eles procriavam muito, eles tinham muitas pessoas. Uma hebreia tinha 15 filhos, uma egípcia, para ter um filho, tinha que fazer ritual de fertilidade, isso e aquilo. Então, a população egípcia era fisicamente inferior à população hebreia. E quando você tem um escravo mais forte que você, a possibilidade de você ser dominado pelo escravo é muito grande. Então, eles começaram a criar mecanismo de opressão. E um deles foi mandar matar todos os meninos que nascessem hebreus. E Moisés era de uma família hebreia. E a mãe de Moisés, quando nasceu Moisés, quando ela pariu Moisés, ela teve a ideia de pôr ele num cestinho e pôr no Nilo. E a irmã dele, que chamava Miriam, foi cuidar dele até a filha do faraó achar ele, e ele foi criado como filho da filha do faraó. Por isso, em muitos livros, você vê a menção de Moisés como príncipe do Egito. Inclusive, tem até um desenho, Moisés, príncipe do Egito. Mas, na verdade, Moisés era de origem hebraica. E um dia, vendo um soldado judiado de um hebreu, Moisés se indigna e mata o soldado e esconde o corpo. Primeira coisa, o homem mais calmo da Bíblia é denominado Moisés, foi assassino. O homem segundo o coração de Deus era adúltero e era homem de guerra, que era Davi. Tinha tanto sangue na mão que não podia construir o templo. Ele pôde angariar o material, mas não pôde construir. Quem construiu foi Salomão, o filho dele. Então, o que eu quero abrir nesse parênteses? Que não importa o estado emocional e espiritual que você está. Se você buscar a Jesus, você pode fazer a passagem de ser escravo no Egito para ser cidadão livre em Canaã e um dia habitar em Canaã celestial. Mas vamos voltar para a Páscoa. A Páscoa quer dizer passagem. Moisés, que eu já apresentei aqui para vocês, ficou 40 anos no deserto. E aí os perseguidores dele morreram, não é morreram. E quando os perseguidores morreram, ele se encontra com Deus na sarça ardente. Você pode ver tudo isso lá em Êxodo, tá? Êxodo também quer dizer marcha, quer dizer saída. Cada livro da Bíblia tem um significado. E ele vai e tira todo o povo hebreu do Egito. Mas antes dele libertar o povo hebreu, teve o episódio dele falar com o faraó, transformar o cajado dele em cobra, engolir os cajados que eram cobras dos sacerdotes. Teve também as 10 pragas do Egito. E aí, quando ele sai do Egito, ele caminhou exatamente uma semana. Mas aonde eu quero chegar? Antes deles partirem para o Egito, eles mataram um cordeiro, não quebraram os ossos do cordeiro e comeram a carne assada com ervas amargas sem pão. O pão deles não tinha fermento nessa refeição. O fermento aqui significa pecado. O pão sem fermento significa o povo de Deus, limpo, sem pecado. Jesus é o pão que desceu do céu. Tem inclusive uma música católica que eu aprendi quando antes de ser expulsa do colégio de freira, que fala que Jesus é o pão que desceu do céu. E aí o que acontece? Nessa refeição, eles antes de tomarem a refeição, passaram nos umbrais da porta o sangue do cordeiro. Por isso que, biblicamente, Jesus é o cordeiro
Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ieda, como assim? O anjo da morte, referente à última praga do Egito, passou no meio da casa de todos aqueles que não tinham sangue no umbral da porta e morreu todo primogênito daquela casa. E agora não é morreram, é morreu, porque foi individualmente em cada casa se perdeu o primogênito, inclusive no palácio egípcio se perdeu o príncipe egípcio, o primogênito. Mas das casas hebreias e da casa dos outros escravos que estavam misturados com os hebreus, que admitiram pôr o sangue no umbral da porta, não morreu nenhum primogênito. E esse cordeiro remetia a Jesus que viria. Domingo passado foi domingo de Ramos. Cumpre-se a profecia que Jesus entra em Jerusalém e é montado num burrinho e é aclamado num burrinho ou num jumentinho, porque lá eles têm mais respeito pelo burrinho, chama de jumento, não de burro. Aí o que que acontece? Jesus entra em Jerusalém terrena e é aclamado como rei. Depois de 7 dias, ele sofre a prisão, a morte e no domingo de Páscoa a ressurreição. Então vamos voltar ao ponto original. Páscoa é passagem. Na sua vida, você pode fazer a passagem do estágio que você está para o estágio que você quer ficar. Mas para isso você tem que ter um Salvador. Independente da sua religião, Deus te aceita como você é e constrói em você uma pessoa melhor. Que essa Páscoa não seja só chocolate e que essa Páscoa não seja comemoração vã e pagã, mas que seja um conhecimento de quem você é, para onde você quer ir e não brigue por nada que não tenha importância nos próximos 50 anos. Isso era um conselho do meu pai. E eu sou muito belicosa, eu brigo muito, é horrível. Eu estou tentando aprender a ser mansa, mas eu estou contemplando mais Jesus para que eu, além de não brigar, modifique tudo que está na minha mão para modificar, aceite aquilo que eu não posso modificar e o mais importante, tenha sabedoria entre o que pode ser modificado e o que tem que ser aceitado. Então, que a Páscoa seja para você um renascimento, uma ressurreição, uma vida e uma esperança, que em algum lugar os nossos queridos um dia nos irão abraçar e que eu, como cristã, acredito que Jesus vai voltar. Feliz Páscoa, com menos ovo de Páscoa e mais Jesus, menos chocolate e mais fraternidade. Vamos tomar um café com a Ieda.